um som baseado em um estilo jamaicano da década de 60. Hoje nós vamos conhecer a banda Guava Jelly. Você vai conferir também como os dispositivos eletrônicos estão se inserindo no universo musical. Tudo isso agora no Som em Prosa. Eles são de Araraquara, fazem um som instrumental e abusam bastante da experimentação. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Som em Prosa, banda Guava Jelly. Tudo bem, gente? Tudo bem? Bom, beleza. Gente, queria que vocês começassem contando um pouquinho da história da banda de vocês. Quanto tempo que o projeto existe? O projeto começou no finalzinho de 2012. Vou falar assim, uma característica peculiar desse nosso projeto que a gente sempre costuma falar é que assim, quando a gente começou a tocar, na verdade a gente começou a tocar não de imediato com grandes pretensões assim de repertório, show. Não, a gente começou a curtir tocar porque todo mundo aqui curte fazer um som, a gente já se conhecia faz tempo e a gente começou a se reunir vários domingos para fazer um som de curtição mesmo, mas sempre na ideia assim, não se juntava para tirar a música e tal, se juntava para viajar em inspirações que viessem na hora, certo? E, inclusive, quando a gente começou a banda era em 5, com o tempo a gente teve que ir se readequando, conforme os compromissos de cada um, né? E interessante que só depois de um ano ensaiando, compondo e tal, que a gente se ligou, a gente tem um show pronto. Vamos procurar uma oportunidade para tocar? Aí sim a gente foi tocar. Isso é uma coisa interessante, que vocês já começaram já fazendo um som de vocês e já fazendo um som extremamente experimental, né? Essa coisa de juntar e vamos ver o que dá. E eu até ia pedir para vocês falarem um pouquinho dessa mistura de estilos que vocês fazem aí, né? O que tem aí no meio desse som da Guava Jelly? Bom, hoje inclusive a gente estava conversando exatamente sobre isso. Hoje em dia é muito difícil quando você tem um som bem variado, você dá um rótulo assim, né? Mas para facilitar o entendimento, acho que cabe bastante falar que a gente faz um dub, rock, reggae, meio que... Essa é a inspiração, assim. E a própria cultura jamaicana, o jeito que era feita a música lá, muito no improviso, muito em jam session, muito mais pela sonoridade ou por questões técnicas ou saber meu instrumento. Então isso aí inspira muito de pegar e ir fazendo, deixar fluir mais. E aí, como fluiu bem entre a gente começou a realmente aprimorar e aperfeiçoar isso. Que aí eu acho que entra mais a questão do rock mesmo, de riffs, tempos. A partir do momento que a gente começou a se sentir mais à vontade, aqui todos nós gostamos muito de reggae, acompanhamos a cultura do reggae, do sound system há muito tempo, mas todo mundo ouve muitas outras coisas. Então, a partir do momento que foi ficando mais natural, a gente foi também trazendo nossas outras influências.
Bom, já há algum tempo, né, que os recursos digitais estão presentes na música, né, principalmente em gravação, tratamento do áudio gravado, mas não faz tanto tempo assim que o áudio digital está se inserindo também nas apresentações ao vivo, aquela coisa dos efeitos, né, dos samplers, e alguns estilos abusaram mais disso do que outros, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse universo. Eu acho que o começo da banda, como ele disse, nós éramos em 5, a gente tinha um cara para soltar efeito, exclusivamente, ele atuava como um técnico de mesa e também ele era o cara do efeito. Quando esse cara saiu, e nós tínhamos um tecladista também, quando esses dois saíram, isso ficou na nossa mão. A gente quis assumir isso e quis fazer isso, inserir sampler, inserir delay na bateria, reverb na bateria, isso na nossa mão, né? Aí fica o Fernando que nem louco lá tocando bateria e disparando os efeitos. Tocando a bateria e a mesa, né? Que vem muito da cultura do dub também, do jeito de você processar a música com muito efeito, com muito delay, muito reverb, King Tub, Lee Perry, né? E eu gosto muito disso, de fazer isso, da produção, de mixagem, e aí levei isso para a bateria também, ao vivo, né? O disco de reggae sempre tem a versão dub, né? E a gente queria levar isso pro ao vivo, a versão dub pra galera ouvir, pra eles sentirem como era uma mix, como era a visão de um produtor sobre uma banda de reggae. Bom, então aí a gente passa a ter uma música, então uma expressão artística que não é só a execução instrumental, né? Essa coisa de pensar a manipulação do som, mexer nesse som, né? Pensar pela sonoridade, né? Como soa, e não exatamente pela técnica que você está aplicando ou pelo tipo de equipamento que você está usando. Querer uma sonoridade e ir atrás dela com o recurso que você tem, né? Bom, já que a gente está falando desse universo do digital na música e da manipulação do som, vamos conferir um pouquinho mais disso no nosso quadro. Roda aí! Esse equipamento é um MPC 500, né? Que quer dizer Music Production Center, né? Quer dizer um centro de produção musical portátil, né? Foi desenvolvida pela Akai, a primeira empresa a desenvolver MPC foi a Akai, é uma empresa japonesa. A primeira foi desenvolvida, se eu não me engano, em 1988, a MPC 60. E daí então, conforme foi passando o tempo, durante anos, foi desenvolvido vários modelos. Ele serve como disparador de sample que simula, né, um pads de bateria eletrônica, né? E aqui você consegue disparar tanto timbres de bateria como samples, né, picotes de músicas e arquivos MIDI também, né, que são arquivos digitais, né. Dá para você carregar arquivos nela via Wave, né, exportando do computador ou de um toca-disco, né, direto para ela. E você exportando esses arquivos para ela, você consegue recortar os trechos que você enviou para MPC, podendo ser trechos de música antiga, início de músicas, né, finais de músicas, aí independente você escolhe a região que você quer samplear e consegue exportar para ela. E aqui você consegue fazer os crops, que se chamam, né, que são os recortes, que você consegue recortar e endereçar em cada pad, disparando no tempo que você quiser, no BPM que você quer trabalhar, que seria o tempo, né. Hoje em dia a mistura, os gêneros musicais estão misturando muito com timbres eletrônicos. E a MPC, cara, ela tem um funcionamento muito simples e fácil e visualmente, assim, você apresentando visualmente na hora, no ao vivo, ela tem um impacto muito grande, que você toca ali, né? E como é fácil de você disparar samples, timbres, a forma que você dispara e a forma que os timbres são tipo bonito, os timbres, bastante real, então tem um impacto muito grande. Então o pessoal usa muito a MPC em shows ao vivo, para incrementar início de shows, ou incrementar uma própria música, botar algumas sequências de percussão, algumas sequências de metal.
E a molecada hoje em dia tá muito interessada na MPC, por causa que vê os meninos disparando, fazendo as baterias de funk. Eu indico, assim, procurar mexer nos programas, nos softwares que estão disponíveis na internet, que simula a MPC, começar a fuçar nesses softwares, né, para poder ver como que funciona, saber como funciona tal sistema, como que quer se trabalhar com sample, né, com disparos simultâneos e tal, e é fuçar, cara, é internet, é entrar no YouTube, ver videoaula, foi assim que eu comecei, e pesquisar, cara. Bom, vocês falaram um pouco aí das influências, né, do Guava Jelly, e a principal delas, o dub, na verdade trouxe muita coisa nova para a música, né? Aliás, muita coisa da música que a gente tem hoje foi baseado no dub. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa história, teve um documentário que investigou ela. Vamos conferir um trechinho. Yeah! Pure German bass. Jamaica has been producing the best pop music in the world since, you know, the late 50s, early 60s. I think a lot of the kids now that listen to modern music or so-called modern music will be very surprised about, how much of it is actually drawn from the dub stuff going on in the 70s. And that's why dub is still here, and people are going to still discover dub. He experimented with a version and started to do tricks to the version, drop out certain instruments, bring in certain reverbs and things like that, until you get like, and then started to add echo, and this became exciting, and thus dub was born. Dub, 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 dub. Muito interessante essa história, né? O dub nasceu na Jamaica, na verdade, nos anos 60, aí, mais ou menos. E aos poucos ele foi tomando outras formas, né? Aliás, é até difícil caracterizar, né? O que é o dub, né? Até pedir ajuda para vocês. O que é o dub? Como é que a gente caracteriza esse tipo de som? Cara, essa é uma pergunta que eu ouço bastante, direto aí. E vou tentar sintetizar, assim, porque normalmente quando me perguntam isso eu falo, você tem tempo? Perde uma meia hora. Você tem tempo. Mas assim, cara, para ser bem básico, o dub, a gente chama de dub o seguinte: muitos discos produzidos na Jamaica vinham no seguinte formato: disquinho 7 polegadas, de um lado a música original da banda, seja qual fosse a banda ou o cantor, e do outro lado uma versão instrumental. Essa versão instrumental, ou seja, sem as vozes ou quase sem todas as vozes, eles experimentavam mais, já que estava sem a voz, experimentava mais a inserção, sair, entrar um teclado, pôr mais efeito, como apareceu no documentário. E o dub basicamente é isso, é o remix da música original, da matriz, né? Por isso que diz que o dub é o pai da música eletrônica, porque é ele que surge com o remix, né?
Isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque pouca gente sabe. O pessoal às vezes gosta de música eletrônica, gosta do hip hop, mas não tem noção, né, da herança, na verdade, que é o dub para esse tipo de som, né? Exato. Também quando colocavam esse lado B, que era só instrumental, normalmente o DJ ou toaster, que eles chamavam lá na O DJ Jamaica, não era necessariamente não como a era gente chama hoje, tocar, que ele era o DJ que eles falam era o cara do microfone. Era o toaster, né? Que aí ele ficava ali ao vivo, improvisando em cima daquela base instrumental, enquanto o cara botava efeito, ele ficava ali, eram mesmo cerimônias do baile Sound System lá. Então ele ia fazendo em cima e isso criou vários cantores consagrados também. Os MCs, né? Que aí foi virando os MCs de hoje em dia. Na né? época os caras tinham que fazer, na verdade, esses loops aí com rolo de fita, era um trampo muito maior do que é hoje, na verdade. Certeza. E tem um lance que assim, que hoje em dia a gente já utiliza, não é errado utilizar o dub, a palavra dub, como expressão a definir um estilo de som. Hoje em dia a gente já usa assim, porque o pessoal gostou tanto do dub, aprendeu tanto com ele, explorou tanto, que hoje em dia você compõe uma música já bem meio reggae, psicodélica, bastante efeito, você já fala, fiz um dub, entendeu? Originalmente o dub era uma música original, remixada. Hoje você já compõe uma música falando que tá no estilo do dub. Porque é uma questão estética de som, né? Uma estética sonora mesmo, o dub é uma boa definição. Gente, nosso tempo é curto, mas deu tempo de explicar o que é o dub, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês aí, foi sensacional. A gente que agradece. Agradece muito, foi muito legal aqui. Big Up TV Unesp. Maravilha, gente. Brigadão. E você que está em casa, lembrando que no nosso site tem sempre uma música extra que o pessoal gravou e está lá disponível para vocês, tá? Eu deixo meu forte abraço e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!